Bom dia, gente! Estamos aqui para mais um episódio de Entre Conversas, Livros e Café. Esse livro aqui, antes de mais nada, ele me surpreendeu muito, sabe? Foi um livro assim que eu achei que eu não iria gostar, porque eu já tive algumas decepções com um livro clássico em específico e depois com outro livro que era muito famoso. Então, por esse ser um livro clássico e um livro famoso, eu pensei assim, gente, eu não vou gostar desse livro também. E eu vou gravar um vídeo falando que eu não gostei e tudo mais. Mas esse livro aqui me impressionou, gente, de todas as formas possíveis que que eu poderia me impressionar, sabe? Então, assim, maravilhoso. Eu já vou falar com vocês sobre os barulhos. Então, não se incomode com os barulhos, vamos incomodar aqui com a nossa conversa, com o que a gente tem para falar hoje sobre esse livro que é muito importante. Bom, vamos começar falando sobre a Harper Lee, né? Sobre essa autora que eu pensei que era um homem, tá? Quando eu olhei esse nome aqui várias vezes, quando eu fui ler esse livro Harper Lee, eu falei assim, ele é um homem, né? Mas depois eu descobri que, na verdade, é uma mulher. Bom, Harper Lee, ela é uma escritora norte-americana, tá? O livro, muita gente não sabe, mas o livro ele foi inspirado na vida dela. Então, o pai dela era realmente advogado. O caso que aconteceu, que realmente aconteceu no bairro dela. Então, tipo assim, esse livro foi totalmente inspirado na vida dela. E o que eu achei super interessante, né? O foco do livro é sobre a segregação racial, então ela queria colocar o dedinho na ferida sobre o que estava acontecendo ali no sul dos Estados Unidos. E, bom, ele é um clássico, né, da literatura americana. Muitas escolas incentivam as crianças a ler esse livro, sabe? Às vezes até uma leitura obrigatória de muitas escolas norte-americanas. E assim, um livro sensacional. Eu só não gostei do final, mas isso eu vou falar para vocês ao decorrer do vídeo, tá bom? Bom, é um livro de 349 páginas, tá? E assim, desde que eu comecei a ler esse livro, eu não entendia esse pássaro na capa. Falei assim, gente do céu, que pássaro é esse? Tipo assim, que na história não fala nada sobre pássaro, como assim? Que pássaro é esse, né? E eu não tava conseguindo entender o porquê que tinha esse pássaro, mas aí eu entendi no final do livro por que tem esse pássaro, e entendi mais ainda porque o título desse livro, na verdade, o original, ele não é O Sol é para Todos, e sim Como Matar e aí o nome do pássaro, entendeu? Como matar, aí tem uma raça do pássaro, tipo, como matar o pássaro, entendeu? E aí eu entendi no final do livro por que tem esse passarinho aqui e por que o título é esse, né? Mas O Sol é para Todos também é um título bem legal e eu acho que é inspirado um pouco nessa questão da segregação racial. Esse O Sol é para Todos, ou seja, igualdade para todo mundo, né? Todo mundo, o sol é para todo mundo, enfim. Esse livro aqui, ele é contado por uma criança, tá? Em primeira pessoa. Então, é a Scout, que é uma criança que conta esse livro, né? Ela vai contando sobre a história dela. Ela tem um irmão, que ele chama Jane, e ela tem um pai que chama Atticus, e uma empregada, né, que chama Calpurnia. Eu sempre misturo a fala dela, o nome dela. E ela é negra, tá? Essa Calpurnia. Mas eles sempre tratam ela como se ela fosse parte da família, sabe? Tanto é que ela também xinga os meninos, ela ajuda a educar. E inclusive o pai mesmo, que é o Atticus, ele fala que se não fosse a Calpurnia, os filhos dela não seriam, né, o que eles são hoje. Ela é uma menina muito avançada e ela é muito inteligente para a idade dela. Tanto é que a professora dela até fica assim, fica falando que ela não devia saber ler ainda do jeito que ela lê, sabe? Ela não devia saber as coisas do jeito que ela sabe, que o pai dela ensinou ela errado, que não devia ter ensinado tanto assim, sabe? Porque ela é muito avançada para as outras crianças.
E o que eu achei interessantíssimo nesse livro, e eu super recomendo para mães que querem ensinar a educar os seus filhos, tá? Esse livro aqui, ele é ótimo para educação de filhos. Como o Áticos educa os filhos, é assim. E como os filhos deles são, é coisa assim de mestre, sabe? É muito legal. Ele trata os filhos como se fossem pequenos adultos. Então, ele sempre explica tudo para os filhos. Sempre que os filhos têm dúvida de alguma coisa, ele explica, ele conversa de uma forma adulta mesmo, sabe? Para que eles consigam compreender, e eles conseguem compreender. Eles têm vários devaneios, tipo assim, eles conversam sobre coisas importantes e tentam montar uma opinião sobre, né? Ela e o irmão ficam conversando sobre. Eles são muito mais amadurecidos, sabe? Eles não têm... É claro que eles brincam, eles são crianças, mas eles têm pensamentos mais maduros, não pensamentos infantis, assim. E isso é muito interessante, a forma da educação de Áticos em relação aos seus filhos. Muito bom mesmo, assim, foi algo assim que me surpreendeu, sabe? Eu falei assim, gente do céu. As brincadeiras que as crianças tinham, até as brincadeiras eram umas coisas mais amadurecidas, sabe? Não é brincar de boneca ou casinha, e sim brincar de interpretar alguém. Ah, quem que eu sou? E interpretar, né, as pessoas. Eles moram numa cidade, e essa cidade tem muita gente velha. Não tem tanta gente nova na cidade, mas tem algumas, né? E assim, interessantíssimo esse livro. Até a metade do livro, você fica assim, sem entender um pouco sobre como é que fala sobre segregação racial, porque não fala sobre segregação racial até a metade do livro. Você vê e acompanha a vida deles, a vida de Áticos, que é um advogado, assim. No início, fala que ele perdeu o caso, e eu já pensei assim, ixi, é um advogado ruim. Mas ele é um advogado muito bom, gente. Ele é um advogado muito bom. Ele tem muito hábito de leitura, os filhos também têm esse hábito de leitura, então tem momentos que eles estão em casa, todo mundo junto, tá todo mundo lendo um livro, o que eu achei muito legal e muito interessante. Ele lê muito também notícias e tudo mais. A Scout, ela não tem mãe, né? A mãe dela morreu. E aí ficou só o Áticos para cuidar da filha, né? E o legal é que, algo que a gente pode contar sobre, é que esse livro, ele passou na época, duas épocas, né? Assim, importante de falar. A época da lei seca, então você mesmo vai ver que no livro há muitas pessoas que bebem demais, que tá o tempo todo bebendo, e aqui vai comentar sobre a lei que teve, que foi votado a favor da lei seca. E para quem não sabe, né, a lei seca, ela foi uma lei que aconteceu devido a muitas pessoas beberem muito. Então, as pessoas bebiam demais, tanto é que os homens iam pro bar, bebia tanto, que ficava até tontos. Eles não tinham muito limite, sabe? Não tinha muito limite, não cuidava direito dos filhos, batia nas esposas e tudo mais. Então, a sociedade foi vendo isso, o quanto era prejudicial, e com isso eles resolveram proibir qualquer tipo de legalização de venda de bebidas. Então, várias bebidas foram jogadas fora, mas isso não adiantou muita coisa, na verdade, porque já foi para o mercado negro, né? Aí que chegou aquela questão dos gangster. Os gangster, eles tinham bares escondidos, né? Bares, assim, que você poderia beber à vontade, assim, e não teria o controle ali, não teria a polícia enchendo o saco ali, sabe? Porque eles acharam uma brecha na lei. Não falaram nada que não podia consumir, mas não poderia vender, não poderia fabricar. Mas se do nada aparecesse um copo de cerveja na sua mão, aí tudo bem você consumir, entendeu? Então, essa foi a brecha que eles acharam. Então, tem essa questão da lei seca, e também tem uma questão muito importante que eu só descobri praticamente na metade do livro,
E ainda assim, não foi porque foi falado, e sim porque foi comentado, que era no sul e tudo mais. Eu falei assim, gente, eu tô achando que isso aconteceu na Guerra Civil. Eu não sei dizer ao certo se foi antes da Guerra Civil ou depois dela, mas como nós sabemos pela história que foi, né, a Guerra Civil foi uma divisão entre, não totalmente, mas alguns estados do sul contra os estados do norte, porque a escravidão já tinha sido meio que abolida no norte dos Estados Unidos, mas no sul ainda tinha bastante escravos cativos, sabe? Principalmente porque é uma área rural. E aqui você vai ver no livro que existem muitas pessoas da área rural mesmo, fabricantes, né? Enfim, principalmente algodão, aqui vai falar bastante do algodão. Então, eles trabalhavam lá e eles não queriam abolir a lei, eles não queriam abolir... Eles não queriam ficar sem escravos, sabe? Eles achavam que os escravos eram para isso mesmo, sabe? Então eles tiveram, né, essa disputa por causa disso. Eu sugiro bastante esse livro aqui sobre Abraham Lincoln, Escritos e Reflexões, que aqui tem muitos dos textos deles. E aqui tem uma parte, gente, que alguém tirou aqui, tava marcado, mas alguém tirou. Mas tem uma parte maravilhosa aqui que fala sobre segregação racial. E justamente Abraham Lincoln era um defensor, né, da abolição dos escravos. Enfim, ele fala assim, você diz que... Ele basicamente quebra bastante o pensamento das pessoas em relação à escravidão, né? Tipo assim, você acha que por ser mais escuro que você tem o direito de escravizar a pessoa? Toma cuidado, porque se chegar alguém que é mais claro do que você, ele tem direito de escravizar você. Ah, não é porque é a cor, é porque os negros são intelectualmente inferiores aos brancos. Aí ele fala, toma cuidado novamente, porque pode aparecer um cara que é muito mais intelectual do que você, e aí ele tem direito de escravizar você. Entendeu? Então, basicamente é isso. Ele foi um defensor, né? Acabou que a guerra entre o sul e o norte acabou ganhando. Abraham Lincoln acabou ganhando as eleições e ele quis, né, como sempre, abolir a escravidão, mas o sul dos Estados Unidos não gostou. Inclusive, o sul dos Estados Unidos queria sair dos Estados Unidos. Eles queriam e pediram para que os estados dele virassem, né, talvez um outro país. Mas isso foi negado. E o que aconteceu por causa disso? Um sulista, ou seja, alguém que morava no sul, não gostou de nada disso. E aí aconteceu o dia fatídico que foi a morte de Abraham Lincoln, né, que lá no teatro eles atiraram na cabeça dele. E acho que se matou, se eu não me engano. Então, basicamente, tudo tem muito correlação, sabe? A autora, ela viveu nessa época, ela estava nessa época e ela contou mesmo algo que estava relacionado ao que ela estava vivendo, sabe? Então, isso é muito interessante. Bom, acontecem várias coisas, inclusive as crianças, elas têm uma coisa com um personagem específico, que ele chama Arthur. Ninguém sabe se ele está vivo. E é muito interessante porque antes de eu chegar no ponto crucial sobre a segregação racial, eu pensei, deu um arzinho um pouco de livro de terror, sabe? Porque as crianças, elas ficavam o tempo todo brincando, né? E elas falavam assim, ai, eu duvido que você encoste naquela casa ali, né? Porque a casa desse Arthur era uma casa muito, meio que abandonada, descuidada. Só que ninguém nunca viu esse Arthur sair de casa. Então, eles têm um fascínio por esse Arthur. Será que ele tá lá? Será que ele quer tá lá? Vamos mandar um bilhetinho pra ele? Mas, tipo assim, umas coisas bem bonitinhas, sabe? Não é nada tipo, ai, vamos fazer mal a ele, não. Ele começa a dar algumas pistas de que ele existe. Então, numa árvore ali perto da casa dele,
ele deixa umas balinhas, umas coisinhas que a Scout e o Jen acaba pegando e acaba agradecendo, né, por isso. Mas indo pro caso principal e o mais importante foi o seguinte, né, que é o que tá escrito aqui no prefácio que aconteceu. Um cara negro foi acusado de ter estuprado uma mulher, uma menina, na verdade, ela tem, acho que 18, 19 anos, branca. Então, gente, já pensa nesse caso, né? É morte certa pro cara negro, né? Enfim, se eu não me engano, esqueci o nome dele, gente. Eu acho que é Robinson, alguma coisa Robinson. Vou ver se eu acho aqui. Tom Robinson, isso mesmo, Tom Robinson. Então, esse Tom Robinson foi acusado de ter estuprado uma adolescente branca. Então, tudo no início desse julgamento, a gente só fica sabendo porque a Scout escuta alguém falando na escola, zoando ela, falando assim, zoando o pai dela, falando que o pai dela é defensor dos negros e falando cada atrocidade. E aí ela chega em casa e pergunta pro pai dela. E o pai dela já prepara eles, os dois, fala assim, olha, vai ser dias difíceis, porque eu estou defendendo um cara que foi acusado, um cara negro que foi acusado de ter estuprado uma mulher branca, uma adolescente branca. E o povo da cidade, que são sulistas, pelo simples fato de ser sulista, eles não conseguiam entender, e por mais que eles entendessem, assim, eles não aceitavam. Então, a maioria das pessoas achava isso um desacato, um desaforo, pelo fato dele querer defender esse cara, dele acreditar que esse cara era inocente, tá bom? Das acusações. Então, houve todo um... E você vai perceber que o livro todo, ela acaba... E a Scout, ela é muito nervosa. Ela não é, tipo, sabe, aquela menininha, bonitinha, pequenininha. Não, ela é nervosa, tá? Ela bate nos meninos, uma das coisas, né, que muitas vezes até a tia dela reclama que ela não usa vestido, que ela fica usando roupa de homem. E aí, assim, os meninos falavam as coisas e ela batia neles. Batia, assim, zangada. É uma característica dela que eu achei muito engraçado. Então, ele avisou pra elas e falou que vão ser dias difíceis e que, na verdade, vai piorar ainda mais, né? E até falou com a Scout pra ela não ficar batendo e tudo mais. Assim, as melhores frases que eu grifei foi sempre frases que o Atticus falou. Eu acho o Atticus, assim, muito intelectual, muito inteligente. Ele sabe lidar com as coisas, sabe? Com as palavras e tudo mais. Então, ela mesma perguntou pro pai, ela falou assim, Atticus, eles chamam o pai de Atticus. Muito raro eles chamam de pai. Nós vamos ganhar essa causa, né? Aí ele fala assim, não. Aí ela acha estranho, ela fala assim, ué, então por que você tá defendendo ele, já que a gente não vai ganhar? Aí ele fala uma coisa que é sensacional, ele fala assim, ainda que tenhamos perdido antes mesmo de começar, não significa que não devemos tentar. Eu fiz até uma inscrição aqui do que eu achei dessa frase, que foi algo maravilhoso. Então eu falei assim, vale a pena lutar por aquilo que acredita, por mais que não tenha resultados. Então, ele faz isso, não porque ele vai ganhar algo em troca, mas pelo simples fato que ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer. Porque se ele não fizesse, ele não se perdoaria. Ele até fala assim, se eu não fizesse isso, como eu olharia para vocês? Como eu falaria alguma coisa para vocês fazerem, né? Se eu não dou o exemplo. Então, ele tem muito disso, de dar o exemplo, sabe? E assim, você vai vendo que aconteça o que for com o Atticus, ele é a mesma pessoa, tranquila, paz, serenidade. Pode acontecer qualquer coisa, o mundo pode acabar, que ele continua nessa paz e nessa serenidade toda. Aí tem uma outra parte que eles falam, né, que inclusive tem uma senhorinha que ela fala muito mal do Atticus, né, ela fala que, enfim, que ele é... várias coisas, enfim, várias coisas ruins ela fala, e as crianças ouviram isso,
E teve um dia que o Jen, ele ficou com tanta raiva que ele foi destruir o jardim dela, por ela ter falado isso, sabe? E aí o Atticus foi e deu uma repreenda nele e falou assim, por que você fez isso, filho? Ah, ela falou mal de você. Aí ele vai e fala uma coisa assim maravilhosa. Temos que encarar as coisas da melhor maneira possível e saber como nos comportar quando as coisas vão mal. A gente tem que saber nos controlar em relação a isso. Não importa o que ela pensa, ela tem todo o direito de achar o que ela acha, entende? E aqui, assim, ele terminou de um jeito maravilhoso. Ele fala assim, antes de ser obrigado a viver com os outros, ele fala assim, né? Essas pessoas certamente têm o direito de pensar assim e têm todo o direito de ter a sua opinião respeitada. Mas, antes de ser obrigado a viver com os outros, eu tenho que conviver comigo mesmo. A única coisa que não deve se curvar ao julgamento da maioria é a consciência de uma pessoa. Então, sim, eu tenho que buscar sempre conviver com as pessoas da melhor forma possível. Eu tenho que buscar isso. Mas antes disso, eu tenho que ter minha consciência limpa. Sabe? Eu tenho que ter minha consciência limpa. Então eu faço isso, por mais que as pessoas acham ruim, eu faço isso porque a minha consciência pede isso. Mas enfim, uma ótima lição para ser ensinada, entende? Tem muito essa questão de ensinar os filhos. Tem muito disso e é de um jeito assim maravilhoso, tá? Aqui ele também fala uma passagem que, em vez de pensar que a coragem é um homem com arma na mão, coragem é fazer uma coisa mesmo estando derrotado antes de começar. E mesmo assim, ir até o fim, apesar de tudo. Você raramente vai vencer, mas às vezes vai conseguir. Isso que é coragem. Isso é muito interessante, sabe? Enfim, então vamos conversar sobre o caso, né? Teve esse caso que aconteceu e aí o Atticus, ele defendeu o cara, gente, de um jeito maravilhoso, né? No dia do julgamento, a gente fica sabendo porque a Scout vai escondida com o Jen. O pai não sabe que eles estão lá. E eles estão lá escondidos para poder ver o julgamento e ver o que vai acontecer, né? Então, no julgamento, o Atticus, assim, ele tem uma coisa com as palavras, ele tem... Aqui você vê que ele é um excelente advogado. Aqui você vê isso, que ele é um excelente advogado. Então, ele fala as coisas, ele dá a entender... E ele mostrou para todo mundo que seria impossível o Tom Robinson ter estuprado a moça. E ele ainda por cima comprovou e mostrou para todo mundo que na verdade foi o pai que bateu nela, que ela estava toda espancada e tudo mais. Parece que o Tom Robinson, ele é aleijado no braço. Eu acho que é o braço esquerdo dele é aleijado, não mexe, ele só tem o outro braço. E fala aqui que o Tom Robinson é um cara muito jovem, ele é bonito, ele é grande, sabe? E aí mostra que quem bateu nela seria alguém com a mão esquerda, ou seja, seria alguém canhoto. E antes dele mostrar isso, ele pede pro pai dessa menina, pergunta pra ele se ele sabe escrever e ler, né? Aí ele falou assim, é claro que eu sei ler e escrever. Aí ele falou assim, então assina aqui pra eu ver se você sabe escrever mesmo. E ele assinou com a mão esquerda, ou seja, ele era canhoto. Enfim, e mostrou várias questões, mostrou a versão do Tom Robinson, que na verdade a menina é que deu em cima dele, né? A menina agarrou ele por trás e ela falou assim que, olha só o que ela falou. O que o meu pai faz comigo não conta e eu quero, tipo, fazer com você. Então mostra aqui que ela sofria, na verdade, abusos também do pai, né? E, assim... Mas ele não quis, ele era casado, tinha 3 filhos, ou 2, se eu não me engano. Ele não quis, ele rejeitou. E quando o pai chegou na casa e viu aquilo, ele xingou ela, na verdade, nem xingou o Tom Robinson. E o Tom Robinson já saiu correndo, porque, né? Situação complicada. Ali mesmo ele selou o destino dele de ter ido para o júri, por ser acusado de estuprar uma adolescente. E assim, você vê todo o julgamento, o quanto o pai da menina e essa menina mesmo, eles falam umas coisas que não condiz, que parece que eles estão mentindo. Então, assim, quando acaba tudo que o júri vai decidir, você tem certeza que todo mundo acredita que o Tom Robinson não estuprou ela. Você consegue ver tudo isso e todo mundo tá de acordo que não estuprou ela. Só que é claro
sul dos Estados Unidos. Ele foi condenado culpado, tá? Foi condenado culpado e morte, eu acho que foi de enforcamento, tá? Neste momento, o Atticus fala alguma coisa no ouvido dele e sai. E vai dormir, que ele tá extremamente cansado. Inclusive, quando ele tá falando mesmo, a Scout, ela fala várias vezes, meu pai tá cansado. Ele tá cansado. E assim, o Atticus acha que consegue fazer algum tipo de liminar, alguma coisa do tipo, para evitar que ele seja morto, e sim, talvez uma prisão perpétua, e sim, talvez um novo julgamento, mas o Tom Robinson, infelizmente, ele fica, eu não sei se ele fica com uma depressão, enfim, ele fica extremamente triste e tenta resolver do jeito dele, e do jeito dele foi ele escalar a grade do pátio da prisão para tentar fugir. Os policiais falaram para ele parar, ele não parou, então ele foi fuzilado, tá? Até falaram assim, nossa, mas por que fuzilaram ele e tal? Porque deram, acho que uns 15 tiros nele. Mas eles falaram assim, eles nem viram que era o Tom Robinson, né? Era só um cara negro junto com um monte de caras negros na cadeia, né? Então, e aí descobriu, e ele acabou morrendo, infelizmente. E depois de tudo isso, a gente acha que vai tranquilizar um pouco, é bem injusto, assim, eu fiquei extremamente chateada com essa questão. A gente vê muito essa questão da injustiça, mas a gente vê também que em meio à injustiça não significa que você não deve fazer algo, sabe? Por mais que tudo é improvável, você deve fazer algo, porque você tem que fazer. Isso é questão de princípio, sabe? E não questão de tipo assim, eu vou ganhar ou não. Entende? Então, isso que Atticus fez foi algo assim que não deu resultado nenhum. Um resultado talvez esperado por muitos, que foi ganhar o caso, né? E talvez libertar o homem, mas deu bastante resultado em mudar um pouquinho a mente das pessoas, em talvez mudar a chavezinha ali da mente e talvez elas pensarem, raciocinarem, nossa, o cara foi morto e o cara não era culpado, foi só por causa da cor dele, entende? Então, assim, extremamente interessante isso. E o pai dessa menina, que ele chama Iel, que são os Iels, né? Os Iels, eles moram no lixão perto da onde os negros moram. E esse cara, ele ficou com um instinto de vingança e querendo se vingar, sabe? O Atticus mesmo, ele não acreditou nele, o que eu acho que foi um erro de Atticus não acreditar que ele talvez iria se vingar. Acho que ele, pelo jeito como ele é sempre esperto, você vê que Atticus ele é muito esperto mesmo. E às vezes ele prevê as coisas antes mesmo de acontecer. E nesse caso ele não previu. Ele acabou achando que o cara talvez não teria coragem de fazer alguma coisa, sendo que ele já estava fazendo com muita gente. E Atticus não achou que ele faria, né, com ele, sendo que ele mesmo chegou em Atticus, cuspiu na cara dele e falou assim que ia se vingar dele, nem que seja a última coisa que ele fizesse. E realmente ele fez, e foi a última coisa que ele fez. Mas ele se vingou dos filhos, na verdade, pelos filhos de Atticus e não pelo Atticus em si. Então vai ter uma noite que Scout e Jane vai estar voltando da escola, de uma apresentação que eles fizeram. E aí ele vai vir atrás das crianças, esse cara, e ele vai quebrar o braço de Jane e dar um soco nele, né, que ele até apagou. E depois vai enforcar a Scout, né? Então, assim, até esse momento eu fico assim, gente do céu, não tem uma justiça nisso, né? Porque o caso, assim, deu encerrado. E a gente percebe muito que os filhos de Atticus, eles conhecem muito dos jargões de advogado, né? Que eles estão acostumados com o pai. O Jane mesmo, ele sabe bastante sobre. Esse cara vai estar atrás dos filhos de Atticus e vai sufocar a Scout, mas ela não vai morrer porque alguém esfaqueou ele por trás com uma faca de cozinha, que
que deu a entender no livro e mostrou que foi o Jen, ou seja, o Jen, ele quebrou o braço do Jen e bateu na cabeça dele, mas aí o Jen foi e acordou, e enquanto ele estava sufocando a Scout, ele foi e meteu pegou a faca, né, do cara e meteu a faca nessa parte aqui da região da barriga, da costela, né? E aí o cara foi sufocando, né, até a morte dele. E aí um cara pegou o Jen no colo e levou ele até a casa, e a Scout foi andando também, porque a Scout ela tava bem, só tinha sido um pouco, né, sufocada. E aí Atticus fica assim, desesperado, ele já liga pra polícia, ele já liga pro médico, enfim. E aí o médico fala que o Jen tá bem, ele só teve uma contusão, mas que ele ia acordar em breve. E aí eles ficam conversando e tudo mais, e quando se percebe, aquele cara que pegou o Jen e levou pra casa era, na verdade, o senhor Arthur. Que ninguém via ele, e todo mundo já pensava, né, que ele só saía de noite. E aí a Scout vê ele e ela fica assim, tipo assim, embasbacada, porque era o sonho dela era ver ele, né, saindo de casa. E ele realmente saiu de casa e ainda por cima ajudou eles, né? Assim, eu achei isso bem legal, bem interessante, essa reviravolta. Eu pensei que ele que tinha esfaqueado o cara, mas o livro conta que na verdade foi o Jen que esfaqueou. Mas o Jen, assim, o final do livro, gente... Ah, tem uma outra coisa aqui que é muito legal, que a gente só conhece uma pessoa de verdade quando se coloca no lugar dela e fica lá um tempo. Então, assim que a gente conhece uma pessoa de verdade. Aqui ela estava falando sobre o Arthur. Então, assim, o livro é extremamente bom, extremamente interessante. Assim, não teve justiça, né? O cara acabou morrendo lá, enfim. E o policial, ele chega e fala que ele vai falar pra todo mundo que, na verdade, que quem matou ele foi ele mesmo, que a faca, tipo, ele caiu em cima da faca e a faca entrou nele. Tipo assim, foi culpa dele mesmo, ele tava super bêbado, e isso era verdade, porque a Scout, ela sentiu muito cheiro de uísque, sabe? É bem essa questão da lei seca mesmo, os caras bebiam demais. Aí, o policial falou que ia falar isso, e aí Atticus falou assim, não posso falar isso, porque se eu mentir pros meus filhos, mentir não, né? Se eu acobertar o Jen, o que ele fez, que por mais que foi dele de legítima defesa, precisa ser julgado no júri e tudo mais, eu não posso fazer isso, porque se eles não confiarem em mim, eles não vão confiar em mais ninguém, entende? Então, assim, maravilhoso. Mas aí acaba que o policial, ele fala assim, não, eu vou falar, é isso e pronto. Tipo assim, sabe? Impôs isso. E o livro, gente, ele acaba de uma forma decepcionante, de verdade. O Atticus colocando a Scout pra dormir e ele volta pro quarto do Jen e fica lá no quarto do Jen lendo um livro, esperando o Jen acordar. E pronto, gente. Acabou. Tipo assim, e o Jen acordou? E aí, o que acontece? Entende? Então ele acabou assim, no meio da frase, sabe? No meio do caminho, assim. No meio de algo. Então eu só não gostei dessa parte. Como acabou, sabe? Eu acho que o Jen devia ter acordado e falado se realmente foi ele mesmo que enfiou a faca no cara. Ou se por acaso não foi, porque ficou essa dúvida se realmente foi o Jen que enfiou a faca no cara. Porque o policial tava jurando que o cara teria, né, caído em cima da faca. Mas enfim, o livro acabou dessa forma. É um livraço, tá? Clássico. Eu super indico pra vocês, tá bom? Livros clássicos, eles fazem toda a diferença no seu... no seu intelectual, né? Na sua forma de pensar, de agir. E esse é um livro, gente, que nos faz pensar, primeiramente, sobre injustiças, né? O fato da gente julgar as coisas não racional, mas emocional, sabe? Então,
O cara foi condenado simplesmente pelo fato dele ser negro, não pelo fato dele ser culpado. A gente pode trazer isso para hoje em dia e, por exemplo, aqui fala inclusive de Hitler, aqui comenta sobre Hitler e o quanto ele matava os judeus só pelo simples fato de serem judeus. E a gente conversou sobre isso, né, no diário de Anne Frank, falando sobre isso. Eu sou antifeminista, então eu acredito muito nisso. O feminismo, ele tem uma coisa assim também, aquela coisinha de achar que a mulher é superior, sendo que a mulher não é superior. Que os homens, que a gente é melhor do que os homens. Não é. Não é melhor mesmo. Na verdade, os homens são muito melhores. A gente pode olhar para toda a infraestrutura, todo o mundo que nós vivemos hoje, e o mundo inteiro foi feito por homens, tá bom? As guerras foram lutadas por homens. Então, assim, qualquer tipo de pensamento que você ache que pelo fato de você ser alguma coisa, pelo fato de você ter alguma coisa, pelo fato de você fazer alguma coisa, você é superior a outras pessoas, a outra raça, enfim. Só tem uma raça, na verdade, a raça humana. Mas, enfim, a outras pessoas, isso eu já vejo algo como algo erradíssimo, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Então é algo pra gente pensar, sabe? Antes mesmo de ter a escravidão em si, várias pessoas achavam que era superior aos negros. E aí deu o que deu. Antes de ter essa matança dos judeus, algumas pessoas acharam que os judeus eram inferiores de outros. Então tudo isso começa com o pensamento. Tudo isso começa com o pensamento. A pessoa pensa que é superior e aí todo mundo começa a concordar e de repente começa a matança, a desigualdade e tudo mais. Então é algo a gente a pensar, assim. E foi um livro, assim, gente, muito gostoso de ler, tá? Só o final que eu não gostei, mas é um livro muito legal e é um livro que te cativa. Você vai lendo e vai lendo, vai lendo e vai lendo. Sabe aquele livro que vai o tempo todo te incentivando a ler mais? É um livro muito viciante, é muito fofinho e, assim, é tudo de bom. Eu dei altas risadas nesse livro, tem muita risada legal, tem injustiça, né? Mas mostra que o que mostra muito nesse livro que eu gosto é que além da injustiça, né? Por mais que tenha injustiça, você tem que agir da forma correta. Não importa se todo mundo acha que isso é normal, né? Na Alemanha era normal matar judeu, era normal, mas era o certo, era o correto. Então que a gente possa pensar nisso. E foi isso, gente, entre conversas, livros e café. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.